E nós começamos o Liberdade de Opinião, mais uma vez, indo aos estúdios da CNN no Rio de Janeiro. Por lá encontramos o jornalista Sidney Rezende. Sidney, bom dia, seja mais uma vez bem-vindo ao Liberdade, hein? Bom dia, senhoras e senhores, bom dia, Colombo. Hoje vai ser um dia que vai exigir da gente aqui bastante cuidado, né? Porque eu tenho certeza que os temas que você irá me provocar aí não serão fáceis, mas vamos tentar aqui, vamos lá. Vamos lá, vamos tentar destrinchar a partir de agora um fato que aconteceu aí no Rio de Janeiro ontem à noite, a prisão do deputado federal Daniel Silveira, do PSL. O presidente nacional do partido, Luciano Bivar, disse que pediu à executiva do partido que abra imediatamente um processo de expulsão do deputado Daniel Silveira. Ele conversou agora há pouquinho com o nosso analista Igor Gadelha. Luciano Bivar disse que briga pelo Estado de Direito e que as declarações de Daniel, naquele vídeo que o levou à prisão, daqui a pouquinho a gente vai falar disso, não combinam com o PSL. O deputado está detido na sede da Polícia Federal, aí no Rio de Janeiro. Ele foi preso em Petrópolis, na região serrana. O mandado de prisão foi expedido ontem pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Como eu disse, por causa de um vídeo publicado pelo deputado em redes sociais, em que Daniel Silveira ataca os ministros do Supremo, cita nominalmente vários deles, acusa um deles de vender sentença, diz que um outro tem conexão com o narcotráfico, com uma grande quadrilha organizada que partiu de São Paulo e hoje tem atividades criminosas, inclusive em outros países. Além disso, fez apologia ao AI-5, o mais violento instrumento utilizado pela repressão da ditadura militar. Sidney, nós vamos fatiar esse assunto em diversos aspectos. Primeiramente, eu gostaria que você falasse sobre os ataques que o deputado Daniel Silveira proferiu aos ministros do Supremo Tribunal Federal e à instituição como um todo também. Colombo, se você me permite, eu quero que você não se aborreça comigo, eu gostaria de só fazer uma menção ao que disse o presidente do PSL, porque ele está em linha com o vice-presidente do partido, que já tinha se pronunciado também exatamente da mesma forma, o vice-presidente deputado Júnior Bozella, que é do PSL aí de São Paulo. Então, essa é uma atitude mais de ação do que de falação, de blá blá blá, de palavras. Eu penso, inclusive, eu vou falar mais devagar agora, para ficar bem clara a minha posição, e aí eu vou responder a sua pergunta, é que quanto menos se falar agora e mais se agir, melhor, porque é o tipo do assunto que, for mal conduzido, ele pode levar a uma crise institucional que começará já grande e poderá ficar enorme e poderá ser muito complicada, porque estamos falando das autonomias dos poderes, no caso específico aí, mais de legislativo, porque ele é um deputado federal, Daniel Silveira, e do Poder Judiciário. Estamos falando do que determinou Alexandre de Moraes. Então, penso que quanto mais serenidade, mais tranquilidade agora, tanto melhor. Essa atitude do PSL, ela é importante. Só para que o senhor e a senhora entenda do que estamos falando aqui, de quem estamos falando, este deputado, alguém até já disse que ele é um desajustado social. Ele é um deputado complicado, viu? Ele já foi preso mais de 90 vezes. 90 vezes, que ele próprio disse, pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, por participar de arruaças e episódios de toda a ordem. Ele é daquela pessoa muito esquentada, pavio curto. Não faz muito tempo agora, ele causou um problema também dentro do aeronave, que ele não aceitou colocar a máscara, mesmo a comissária de bordo, os pilotos, os funcionários da empresa de aviação, pedindo a ele que o fizesse em respeito aos demais passageiros. Ele não fez. Ele é aquele mesmo também que se envolveu naquela atitude grosseira, né, da placa. Agora vamos lá, da placa de Marielle, né, que ele fez aquele ato até desrespeitoso com a memória, né, da forma trágica como a parlamentar foi morta. Então, é esta pessoa, é uma pessoa complicada. Mas você me dizia sobre a ação específica do Alexandre de Moraes. Esta gravação não é o vídeo pequenininho que está aí de 3, 4 minutos, não, que eu estou me referindo. A gravação que foi feita pelo deputado Daniel Silveira, ela é uma gravação muito chula, muito baixa. Eu fico completamente constrangido. Mas ele falou coisas como Fachin, seu moleque, menino, mimado, mau caráter, militante de esquerda, o STF é bando de vagabundos, Gilmar vende sentenças, olha que denúncia séria, solta todo mundo.
falando, Fachin, você integra a nata da pontinho do STF, esse Supremo, de nada Supremo tem. Ele fez referências aqui, genitália, enfim, muito chulo, uma coisa muito baixa, e eu tenho a impressão que isso aqui está motivando a própria direção do PSL a dizer, olha, ultrapassou todos os limites. Mas é mais importante, como eu disse, termos ações do que termos aí gente colocando fogo, porque cada um tem um interesse ao puxar a sardinha para o seu pensamento e colocar o país numa situação, numa rota que nós não devemos. Temos tantos problemas, Colombo, para agir que não é possível isso acontecer. E o Alexandre de Moraes, representando o STF, achou também que ele ultrapassou todos os limites e tomou essa atitude de determinar a sua prisão. Provavelmente, se fosse um processo do Supremo Tribunal Federal, um processo do próprio ministro Fachin, que é o mais atingido, e outros, porque Daniel Silveira citou outros ministros do Supremo. Eu citei o Gilmar aqui, mas ele citou outros nomes também. O processo seria uma atitude mais matadora, mais vitoriosa. Por quê? Porque a prisão, ela pode ser considerada, no seu desdobramento, como arbitrária, não é? E o deputado, ele soltou uma nota, que eu vou fazer aqui uma rápida referência. Nessa nota diz a sua assessoria jurídica que não houve qualquer hipótese legal que justificasse o suposto estado de flagrante dos crimes, que Silveira está utilizando-se do seu direito de ser parlamentar, que é polêmico. Então, essa situação ela é delicadíssima, mas, de fato, o deputado ultrapassou tudo o que se possa imaginar de um mínimo de respeito civilizatório de uma pessoa para com a outra. Não é assim que o país vai ser construído e estas atitudes, se não coibidas, elas repetidas, nos levarão a um mais baixo nível da política brasileira. E a autoridade não está lá para isso, está lá para nos ajudar a solucionar problemas. Daqui a pouquinho, Sidney, quero abordar com você um outro aspecto deste assunto, que é a justificativa dada pelo ministro Alexandre de Moraes para a prisão em flagrante. Ele é parlamentar, o Daniel Silveira tem imunidade e as possibilidades de prisão de um parlamentar são muito restritas, né? Nós temos o caso, por exemplo, da deputada Flor de Lis, que é suspeita de ser a mandante do assassinato do marido, mas não está presa. Aliás, continua exercendo o mandato. Ela não foi presa em flagrante. E daqui a pouquinho eu vou abordar com o Sidney se existem ou não razões para a prisão em flagrante do deputado Daniel Silveira. Mas antes, Sidney, eu quero convidar você e a todos que acompanham o Liberdade de Opinião para juntos nós irmos a um outro ponto do Rio de Janeiro. Nós vamos para a porta da sede da Polícia Federal no Rio, onde está detido desde a madrugada de hoje o deputado Daniel Silveira. Quem está lá desde o finalzinho da madrugada, começo da manhã, é a repórter Isabelle Saleme, que vai contar para a gente se há alguma movimentação por aí, onde é que ele está detido agora, hein, Isabelle? Oi, Colombo. Olha só, movimentação de imprensa aqui do lado de fora. No momento não temos a movimentação de advogados de Daniel Silveira, mas eles estiveram aqui ainda de madrugada. Isso porque o parlamentar foi preso na casa dele em Petrópolis, na região serrana do Rio. Depois passou pelo IML para fazer exame de corpo de delito e na sequência então foi trazido aqui para a Superintendência da Polícia Federal na zona portuária do Rio de Janeiro. Inclusive, durante a madrugada, ele até pediu pizza e consumiu a pizza aqui mesmo dentro da Superintendência da Polícia Federal. A gente está tentando confirmar com a Polícia Federal, inclusive, em que tipo de cela ou sala ele está, mas essas informações ainda não foram passadas pelo Departamento da Polícia Federal em Brasília, que é quem vai responder desse caso. A gente conversou com os advogados de defesa que disseram o seguinte, que nesse momento não vão fazer nenhuma medida jurídica, que vão esperar, na verdade, a decisão da Câmara dos Deputados com relação à situação de Daniel Silveira. Em nota, eles informaram o seguinte, que a prisão é ilegal e os advogados defendem que é uma prisão com teor político. E a defesa alega também que na verdade, ele estava só exercendo o direito dele de liberdade de expressão, mas essa é uma opinião diferente da Executiva Nacional do PSL, como vocês estavam comentando agora há pouco, que na verdade repudiou com veemência o que aconteceu, as informações e a fala do deputado Daniel Silveira nesse vídeo, e inclusive por conta disso já está pensando em medidas jurídicas cabíveis para o afastamento indefinitivo do deputado do partido. Eu volto com vocês. Valeu, Isabelle. Isabelle Saleme falando ao vivo da sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Qualquer novidade é só nos chamar. Isabelle, a prioridade, obviamente, é sua. Bom, Sidney, a Isabelle nos dá o gancho para uma próxima pergunta que eu quero te fazer aqui no Liberdade de Opinião, que é a decisão
que a Câmara dos Deputados deve tomar. Aliás, tem 2 julgamentos que nós vamos ter de acompanhar provavelmente hoje, os 2, né? Um deles no Supremo Tribunal Federal, porque o ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão. É uma decisão monocrática, como eles costumam dizer, liminar, e ela deve ser submetida na sessão de hoje, embora ainda não esteja na pauta, mas deve ser incluída na pauta a partir das 2 da tarde. O plenário vai tomar posição sobre a decisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto é a decisão que a Câmara dos Deputados vai tomar, porque a Câmara tem o direito, a competência de decidir se vai dar o aval ou não para a manutenção da prisão em flagrante. Tem de formar maioria absoluta para desfazer a decisão do ministro, não acatar a prisão, ou para manter a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Nós conversamos agora há pouquinho, no Novo Dia, com o vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos. Ele nos informou que haverá uma reunião da mesa diretora hoje à 1 da tarde e a partir dessa reunião eles vão tomar a decisão se convocam ou não uma sessão extraordinária para hoje à tarde na Câmara. Não há sessão marcada para hoje na Câmara dos Deputados, quarta-feira de cinzas. Bom, na entrevista, ele especificou os tipos de crimes que, na avaliação dele, Daniel Silveira pode ter cometido. O deputado aconselha que a Câmara faça um debate técnico para avaliar, para além do conteúdo, se existiu algum elemento que justifique a prisão em flagrante, se há ou não o chamado crime permanente, continuado. Vamos acompanhar. Uma coisa é o cometimento do crime. Me parece claro que a gravidade da fala do deputado Daniel Silveira significa não só um crime contra a honra dos ministros, mas também crime contra instituições que precisam ser preservadas, contra o Estado Democrático de Direito, contra a autonomia e a harmonia que deve existir entre os poderes. Então, na minha opinião, a fala do deputado Daniel caracteriza crimes previstos nos artigos 12, 13, 22, 23 e 26 da Lei de Segurança Nacional. No entanto, ainda que um deputado cometa um crime, para que ele seja preso é preciso que esse crime seja inafiançável. Considerando que são ataques ao Estado Democrático de Direito e às instituições, poderíamos caracterizar como inafiançável. E também que a prisão ocorra em flagrante delito. E eu acho que aí tem uma significativa controvérsia jurídica. Eu já ouvi muitos advogados, professores, juristas sobre essa questão durante toda a madrugada, inclusive muitos de oposição ao governo, que entendem que é difícil caracterizar a conduta como de crime permanente, caracterizando assim o flagrante. Então, o debate que a Câmara deve fazer com serenidade, com responsabilidade na manutenção da harmonia entre os poderes, deve ser um debate técnico sobre a existência ou não, caracterização ou não de crime permanente que justifique o flagrante. Sidney, acho que esse trecho da entrevista nos permite discutir a prisão sob diversos aspectos. O principal deles, do ponto de vista dos deputados, é este, manifestado pelo deputado Marcelo Ramos, que inclusive cita artigos da Constituição feridos pelo crime que ele entende foi cometido pelo deputado Daniel Silveira. Agora, há elementos que justifiquem a prisão em flagrante do parlamentar, ou seja, a manutenção do vídeo durante um período nas redes sociais do deputado configura um crime continuado, um crime permanente que justifique a prisão em flagrante dele? Esta é a visão do ministro Alexandre de Moraes no sentido que a permanência cria o alongamento e o flagrante acaba ganhando esse caráter. Mas já deu a sinalização, o deputado, nessa sua fala, que provavelmente os deputados votarão contra a prisão em caráter permanente, que é mais ou menos o que o Daniel está apostando, né? Que ele fique protegido pelo caráter da imunidade ou pelo fato de ele ser um parlamentar, embora há uma distorção em relação a essa matéria. Mas só um
um parêntese, veja que coisa curiosa, ô Colombo. Esta lei de segurança nacional, ela foi introduzida no Brasil em 1983. Por quem? Pelo deputado João Figueiredo. Quem é deputado? Pelo presidente João Figueiredo. Quem é o presidente João Figueiredo? O último presidente do ciclo militar. Então você veja coisa curiosa. Pede Daniel na ditadura, volta do AI-5, e justamente pelos parâmetros, pela compreensão dos militares à época do Poder Executivo, eles criaram a Lei de Segurança Nacional. Eu diria mais que o artigo 17 também foi ultrapassado, o 18, o 22, o 23, foram vários, o 26, foram vários artigos que o deputado pode ser incitado ou incluído, né, como sendo o protagonista de um crime. O 17, por exemplo, é tentar o emprego da violência, porque ele disse que imaginou muitas vezes surrar, né, o ministro Fachin, ainda que ele fale, eu posso imaginar tudo, porque na minha cabeça eu posso pensar o que eu quiser, liberdade de expressão, né, mas muitas ideias, elas nascem justamente de imaginações que depois são praticadas. E ele as praticou com palavras ofensivas. O 18 também trata do mesmo assunto, dá de 2 a 6 anos, tenta impedir o emprego da violência ou grave ameaça, ele fez várias ali na fala dele, propaganda, processos violentos e ilegais, incitar esses ataques à democracia, à Constituição, tudo isso é profundamente complicado. Acredito que os deputados vão, de alguma maneira, criar uma justificativa, como já está mais ou menos sendo aí insinuada, né, de não permanecer ou não permitir a permanência de prisão, não dar esta autorização para que fique preso Daniel Silveira. E tenderá a tomar punições diversas em gradações. Primeiro, expulsão do partido dele. Segundo, aí que precisamos saber o que quer a Câmara dos Deputados, né? Vamos saber ao que veio o Arthur Lira. Vamos saber se vai passar a mão na cabeça, vai ser uma casa da impunidade, ou vai prevalecer aqueles valores que eles sempre falam, né? A imagem da casa, precisamos do decoro, a respeitabilidade, a seriedade, o alto nível, né? Essa hora que a gente vai ver realmente o que quer essa nova cúpula que chegou tanto na Câmara como no Senado. Porque apesar do caso ser restrito mais à Câmara dos Deputados, ela também tenderá a ser apreciada do ponto de vista político pelos senhores senadores mais adiante. E uma última observação, Colombo, apenas de instrução para nós aqui, para refletirmos. Eu tive a oportunidade de conhecer o Marcito, que é Márcio Moreira Alves, deputado, né, já falecido. Ele, em setembro de 1968, ele fez um pronunciamento dentro da Câmara dos Deputados, né, em plenário. Ele fez um pronunciamento que os militares à época consideraram assim terrível, né, porque ele convocava um boicote às comemorações do Dia da Independência do Brasil e solicitava às jovens, às mocinhas da época, né, que não namorassem oficiais do Exército. O ministro da época da Justiça, Luiz Antônio Gama e Silva, ficou revoltado, pediu permissão para processar o Marcito, né? A Câmara não deu, a Câmara votou, rejeitou esse pedido, foram 216 votos rejeitando e 141 com 15 abstenções que queriam a punição. No dia seguinte, fecha-se com o AI-5 e o Marcito acaba indo para o exílio também. Então, Daniel não é Marcito, 68 não é 2021, o momento é outro completamente, agora é bem mais de pantomima, porque esse deputado é mais fanfarrão, né? Esse deputado que está agora sendo o autor disso tudo, mas é preciso que o Congresso entenda que respeitar a Constituição, elevar o nível da política, respeitar o decoro, defender bons princípios, não pode ser um incentivo para uma política mais bandida, né? Mais irresponsável ou mais mesquinha, ou como eu disse no início aqui, com termos chulos, só para começarem os trabalhos. Aí não dá, né? Só para te dar um argumento a mais, na entrevista também, num outro trecho, o deputado Marcelo Ramos perguntou assim, por quanto tempo um vídeo mantido em redes sociais significa um crime continuado? Se hoje alguém entender que um vídeo publicado há 10 anos em algum momento manifesta por parte do autor do vídeo algum crime, o crime foi continuado ao longo de 10 anos? Essa foi uma tese interessante. Alguns crimes, Colombo, alguns crimes não prescrevem, tá? Então. Outros sim. Então, a sociedade, as leis, elas são adequadas, para isso existe o legislativo, né? As leis são adequadas conforme a sociedade. Isso vale para os costumes, para a moral, né? Há coisas que há 10 anos nós não admitimos de jeito nenhum e hoje já são correntes na sociedade. É assim mesmo. Não é que a evolução seja sempre para frente. A transformação, as mutações, elas ocorrem. Sim, se houver um crime, principalmente se a legislação mudar e você continuar de maneira
contínua mesmo, se você prosseguir, né, falando, pensando ou agindo com alguma coisa que hoje é considerada ilegal, com certeza absoluta. Veja a questão racial, né? Há quanto tempo se usavam termos ou se praticavam uma série de ações consideradas racistas que hoje são intoleráveis para a nossa sociedade. Agora, Sidney, para a gente encerrar o Liberdade de Opinião de hoje, queria saber de você o seguinte: é o início do mandato do presidente Arthur Lira, que é um deputado experiente, que comanda um grupo muito importante de parlamentares. Isso ficou evidente agora no resultado da eleição, no dia 1º de fevereiro. Como é que ele vai fazer para se equilibrar entre a manutenção da autonomia do Congresso Nacional, o espírito de corpo que sempre se manifesta de maneira mais contundente em ocasiões assim, e o equilíbrio institucional na relação com o Supremo Tribunal Federal, que foi duramente atacado por parlamentar, dirigido por ele, de certa forma? Olha, ele já sinalizou, Colombo, já sinalizou. Serenidade, tá certíssimo, Arthur Lira. O seu vice falou agora há pouco na gravação que você colocou, né? Que é preciso ter um caráter de ordem técnica para tomar decisão. Tem o segundo elemento. Terceiro, essa serenidade não pode ser com provocação verbal, tem que ser com tranquilidade. É importante dialogar, conversar, não em público, né? Mas conversar com todos os envolvidos. Quem é ofendido, muitas vezes, por ressentir muito mais na sua pele, o peso é muito maior para quem é ofendido, precisa de uma atitude alta, elevada por parte do Legislativo. Se ele for por este caminho, e ele já disse que vai ouvir o que os seus pares pensam, né? E se a esmagadora maioria formar um caminho e ele resolver obedecê-la, ele estará em linha com esta maioria, mas só tem que tomar um seguinte cuidado. Se a maioria entender que vale a pena ir para o confronto com o Judiciário, entraremos numa crise institucional péssima para o Brasil, com aquele vaticínio, vamos dizer assim, não, com aquela expectativa que a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Nós não precisamos, nesse momento, não podemos, não devemos colocar em risco a democracia brasileira, conflito de instituições. Pessoas podem discordar, instituições não. Precisamos de um Brasil tranquilo e sereno para sairmos da pandemia, voltar a crescer, voltar a prosperar, voltar os brasileiros a terem orgulho da sua pátria, porque hoje nós estamos muito tensos, muito nervosos, muito inseguros por conta de toda essa situação. Gente, serenidade, cabeça no lugar, não façam aí em cima uma balbúrdia, uma bagunça, o desrespeito e a forma chula de tratamento como uma bandeira que vai prevalecer daqui para frente, porque senão vocês desorganizam aqui embaixo. Sidney, um ótimo dia para você, foi muito bom ouvi-lo em meio a toda esta confusão. E é claro, a reportagem da CNN segue acompanhando no Rio de Janeiro, em Brasília, nossos analistas também. O Sidney vai para a rádio agora, depois volta no Live CNN. Nós certamente teremos novidades ao longo do dia sobre este assunto, Sidney. Foi, acho que o programa mais difícil que nós dois fizemos, viu, Colombo? Eu tenho a impressão que você vai fazê-lo agora também, né? Já na segunda metade, porque as coisas estão ainda no seu início de processo. Mas eu estou satisfeito com as primeiras sinalizações. Tenho visto mais gente como bombeiro do que como incendiário, mas não pode ficar em branco de forma alguma, né? O que o deputado fez, Daniel Silveira, merece toda a condenação. É um absurdo e não é possível. Não é possível que nós tenhamos na Câmara, né, e na Casa Alta, vamos dizer assim, tenhamos no Congresso Nacional e no Senado comportamentos dessa ordem. Não combinam com um país sério, decente, com a grandeza do Brasil. Não é isso que queremos. Sidney Rezende, no Liberdade de Opinião. Valeu, Sidney, um abraço, bom dia para você. Até amanhã. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.